Com o assunto do coronavírus em alta, se discute também o desenvolvimento de uma vacina contra a doença. Enquanto isso não acontece, especialistas lembram que é importante manter a carteira de vacinação em dia. Ao contrário do que muitos possam pensar, o coronavírus já é um velho conhecido da medicina. O vírus foi descoberto na década de 60, mas a epidemia pelo mundo é uma variação dele e, de modo geral, causa infecções respiratórias. Os sintomas são parecidos com os de outras doenças, inclusive da gripe, por causa da febre, dores no corpo, tosse e congestionamento nasal. E para facilitar no diagnóstico de pacientes com suspeita de coronavírus, o Ministério da Saúde resolveu antecipar a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Segundo o próprio Ministério, isso vai ajudar os profissionais a identificar corretamente qual é o tipo de vírus que está causando os sintomas no paciente. A enfermeira da área técnica de imunização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal considera importante manter a carteira de vacinação em dia, para evitar uma série de doenças. A gente vê que quando as pessoas estão vacinadas adequadamente, as doenças param de circular. A exemplo do sarampo, que havia sido eliminado do Brasil, porque a gente mantinha uma alta taxa de cobertura vacinal, e aí quando essa taxa cai, você vê o reaparecimento da doença. Então, se você mantém uma grande parcela da população vacinada, as doenças tendem a ser eliminadas, a circulação dela não aparece mais. E quem nunca ouviu falar que vacinação dá efeito colateral, causa sequelas ou até mata, não é mesmo? A enfermeira alerta que tudo não passa de mitos, de fake news. O que acontece é que a época da campanha é uma época que começa a aumentar a circulação dos diversos vírus respiratórios. Existem centenas de vírus de gripe, de resfriado, que circulam. Então, a pessoa, às vezes, toma a vacina da gripe e vai ficar gripado por outros tipos de vírus, porque é uma época chuvosa ou uma época que depois, no meio do ano, que começa a esfriar e as pessoas começam a se aglomerar nos lugares. Quanto mais aglomeração e mais lugares fechados, o ambiente propicia a propagação desses vírus de gripe. Então, a pessoa vai poder ficar gripada ou resfriada por outros fatores. Mas a vacina é extremamente eficiente e segura. E enquanto a vacinação contra o novo coronavírus não é desenvolvida, Ledes lembra que é simples se prevenir da doença. Bastam alguns cuidados básicos. O coronavírus, como qualquer outro vírus de transmissão respiratória, necessita dos cuidados básicos de higiene. Lavar as mãos frequentemente, fazer o uso da etiqueta respiratória, ao tossir, ao espirrar, né? Colocar um lenço à mão e aí lavar as mãos após. Tudo isso ajuda a diminuir a propagação dos vírus respiratórios, seja ele qual for.